Você já sentiu que estava sendo observado, mesmo sozinho no escuro? E se eu te dissesse que uma van branca me perseguiu por horas, até me levar a algo que eu jamais poderia imaginar? Quero ouvir o que realmente aconteceu naquela noite. As estradas brasileiras têm uma maneira peculiar de engolir o som. Durante o dia, elas são um caos ensurdecedor de buzinas, motores rugindo e conversas abafadas em postos de gasolina. Mas à noite, tudo muda. O silêncio se instala como uma cortina pesada, sufocando qualquer ruído que não seja o zumbido constante dos pneus sobre o asfalto ou o sopro do vento contra o para-brisa. É nesse vácuo sonoro que a mente começa a preencher os espaços vazios com pensamentos, memórias e, às vezes, ilusões. Meu nome é José, e por mais de 10 anos eu percorri essas estradas como caminhoneiro. Transportei de tudo: alimentos perecíveis, móveis, eletrônicos, até cargas que nunca soube exatamente o que eram. Minha vida era marcada pelo ritmo monótono das viagens longas, pelas paradas estratégicas em postos de beira de estrada e pelas noites insones ao volante. Eu conhecia cada curva, cada trecho escuro, cada cidadezinha esquecida pelo mapa. E, durante todos esses anos, aprendi que as estradas guardam segredos, alguns triviais, outros perturbadores. Mas havia algo nas viagens noturnas que sempre me deixava inquieto. Não era apenas a solidão ou o cansaço acumulado de horas dirigindo sem descanso. Era algo mais profundo, quase palpável. Às vezes, quando eu estava sozinho na cabine do caminhão, com apenas o brilho fraco do rádio para me fazer companhia, sentia como se estivesse sendo observado. Como se houvesse olhos invisíveis nas sombras, acompanhando cada movimento meu. A princípio, eu atribuía isso ao cansaço, à monotonia da estrada. Mas com o tempo, percebi que havia algo mais. Algo que escapava à lógica. Essa sensação de ser vigiado tornou-se ainda mais intensa em uma noite específica. Uma noite que mudaria minha vida para sempre. Era uma dessas jornadas rotineiras. Uma viagem que deveria ter sido como qualquer outra. Saí de uma pequena cidade no interior por volta das 8 da noite, com destino a outra localidade distante. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas, mas a escuridão ao redor parecia densa, como se estivesse tentando engolir tudo ao seu alcance. Eu estava tranquilo, descansado e preparado para rodar a madrugada inteira. No início, tudo parecia normal. A estrada estava deserta, e o farol do meu caminhão iluminava apenas o trecho à frente, criando um túnel de luz no meio da escuridão. Mas então, pouco depois da meia-noite, algo chamou minha atenção. No retrovisor, notei um par de faróis surgindo atrás de mim. Era uma van branca, que apareceu do nada, emergindo de uma curva distante como uma aparição fantasmagórica. No começo, não dei muita importância. Pensei que fosse apenas outro motorista tentando alcançar seu destino, talvez alguém cansado como eu. Mas havia algo errado. Algo que eu não conseguia colocar em palavras. A van não ultrapassava. Ela simplesmente ficava lá, mantendo uma distância constante, como se estivesse me vigiando. Tentei acelerar, diminuir a velocidade, até pisquei os faróis para sinalizar que o motorista poderia passar, mas nada funcionava. Ela permanecia ali, como uma sombra obstinada, grudada ao meu caminhão como se estivesse presa por alguma força invisível. Cada tentativa de me livrar dela parecia apenas intensificar sua presença, como se estivesse me desafiando a fazer algo. Aquela van branca, tão comum e banal durante o dia, tornou-se uma presença sinistra naquela noite escura. Eu não sabia naquele momento, mas essa seria apenas a primeira peça de um quebra-cabeça que me levaria a questionar tudo o que eu achava saber sobre a realidade. Porque, nas estradas, nem tudo é o que parece. E às vezes, o que está escondido nas sombras pode te encontrar quando você menos espera. A van branca começou a se comportar de maneira cada vez mais estranha. Depois de horas me seguindo, percebi que ela não tinha intenção de ultrapassar. Tentei acelerar, diminuir a velocidade, até pisquei os faróis para sinalizar que o motorista poderia passar, mas nada funcionava. Ela permanecia ali,
como uma sombra obstinada, grudada ao meu caminhão como se estivesse presa por alguma força invisível. Cada tentativa de me livrar dela parecia apenas intensificar sua presença, como se estivesse me desafiando a fazer algo. Decidi parar em um posto de gasolina, pensando que talvez o motorista finalmente me deixaria em paz. Entrei na loja para comprar algo para beber e usar o banheiro, tentando afastar a crescente sensação de desconforto que tomava conta de mim. Quando saí, lá estava ela novamente, parada à beira da estrada, com as luzes acesas, como se estivesse me esperando. Foi então que algo dentro de mim se rompeu. A irritação deu lugar ao medo, e o medo se transformou em pânico. Fui até a van, determinado a confrontar quem quer que estivesse dirigindo. Bati no vidro, gritei, exigi que o motorista saísse. Mas não houve resposta. O interior da van estava envolto em sombras, impossível de enxergar qualquer coisa. Era como se o carro estivesse vazio, mas eu sabia que não era possível. Alguém, ou algo, estava lá dentro, observando-me. Aquele silêncio opressor, combinado com a ausência de movimento, fez com que minha pele arrepiasse. Era como se a própria van fosse uma entidade viva, alimentando-se do meu medo. Quando finalmente voltei ao meu caminhão, a van acelerou de repente, quase me atropelando. Fiquei paralisado, dividido entre a raiva e o alívio por vê-la partir. Mas esse alívio durou pouco. Cerca de 30 minutos depois, quando retomei a estrada, lá estava ela novamente, colada atrás de mim como uma sombra implacável. A essa altura, eu já não sabia mais o que pensar. Estava cansado, exausto mentalmente, e comecei a questionar minha própria sanidade. Será que eu estava imaginando tudo aquilo? Ou havia algo mais sombrio acontecendo? O que veio a seguir foi ainda mais perturbador. A van começou a se emparelhar com meu caminhão, como se estivesse me provocando. Eu desacelerei, mas ela também diminuiu a velocidade. Foi então que senti um tranco forte, como se algo tivesse batido na lateral do meu caminhão. Perdi o controle e saí da estrada, atravessando uma cerca e indo parar no meio do mato. Meu coração estava disparado e minha mente girava em pânico. Tentei ligar o motor, mas ele não respondia. A rádio estava morta e meu celular não captava sinal. Eu estava isolado, completamente sozinho. Então, a van apareceu novamente, estacionando atrás de mim e apagando as luzes. O medo tomou conta de mim de uma maneira que nunca havia sentido antes. Travei as portas do caminhão, peguei uma faca que guardava no painel e esperei, tentando controlar minha respiração ofegante. Após alguns minutos agonizantes, decidi investigar. Com a lanterna do celular em mãos, caminhei até a van, preparado para enfrentar o que quer que estivesse lá dentro. Mas, ao abrir a porta, encontrei algo que me deixou gelado. A van estava vazia. Não havia ninguém lá dentro. O banco do motorista estava coberto de poeira, como se o veículo estivesse abandonado há anos. O cheiro de mofo e algo mais nauseabundo, algo que lembrava carne podre, preenchia o ar. Fui até o banco de trás, abrindo a porta traseira, e confirmei que não havia ninguém. O espaço estava cheio de lixo velho, embalagens de comida e garrafas vazias, como se a van tivesse sido usada por alguém em uma jornada desesperada. Voltei correndo para o caminhão, mas, ao olhar para frente, vi uma figura parada à minha frente. Um homem alto e magro, vestido com roupas rasgadas e sujas, me fazia um gesto para que eu o seguisse. Seu rosto estava escondido nas sombras, mas algo em sua postura me dizia que ele precisava de ajuda. Relutante, mas incapaz de ignorar o pedido silencioso, fui até ele. O cheiro de morte ficou mais forte à medida que me aproximava, e minha pele formigava de medo. Quando cheguei ao ponto onde ele estava, ele desapareceu. Simplesmente sumiu no ar, como se nunca tivesse existido. Mas, ao olhar para o chão, vi algo que me fez congelar. 3 corpos, jogados como lixo, em diferentes estados de decomposição.
Não consegui distinguir se eram homens ou mulheres, mas suas roupas indicavam que eram jovens. Estava em choque, incapaz de processar o que estava vendo. Corri de volta para o caminhão e, como um milagre, o motor finalmente pegou. Cheguei à próxima parada, onde encontrei outros caminhoneiros. Contei minha história de maneira fragmentada, ainda tremendo de medo. Para minha surpresa, a polícia chegou logo depois. Mostraram-me uma foto da van. Era a mesma que me perseguira. Os corpos encontrados eram de estudantes desaparecidos, vítimas de um crime brutal. Aqueles jovens tinham ido investigar casos de mulheres desaparecidas na região, mas nunca chegaram ao destino. E agora, graças a mim, suas famílias finalmente teriam respostas. Depois dessa noite, minha vida nunca mais foi a mesma. As estradas, que antes eram um refúgio de liberdade, tornaram-se um campo de batalha psicológica. Cada curva, cada trecho deserto, parecia esconder algo que eu não queria ver. A van branca nunca mais apareceu, mas sua presença continuava gravada na minha mente como uma cicatriz que nunca se fecha. Eu sabia que havia algo mais profundo naquela experiência, algo que ia além do físico. Era como se aqueles jovens, aqueles espíritos perdidos, tivessem escolhido a mim para dar voz ao seu silêncio. O terror psicológico que experimentei naquela noite não foi apenas causado pela perseguição da van ou pelos corpos que encontrei. Foi o peso do que aquilo representava, a ideia de que estamos cercados por forças que não entendemos, forças que podem nos tocar quando menos esperamos. Desde então, passei a ver as estradas de maneira diferente. Elas não são apenas vias de transporte, são veias pulsantes de histórias não contadas, de vidas interrompidas e de segredos que jamais serão revelados. Continuei trabalhando como caminhoneiro por mais alguns anos, mas nunca consegui recuperar a tranquilidade que tinha antes. Sempre que via uma van branca na estrada, meu coração acelerava e minha mente voltava àquela noite. Mesmo agora, anos depois de ter deixado a profissão, ainda sonho com aquela cena. Os corpos jogados no chão, o homem misterioso que desapareceu no ar e o cheiro insuportável de morte que parecia grudar na minha pele. Acredito que algumas experiências marcam a alma de maneira indelével. Elas nos forçam a encarar nossos próprios limites, a questionar nossa compreensão do mundo. Para mim, aquela noite foi uma dessas experiências. Ela me ensinou que, por mais que tentemos ignorar, há algo nas sombras que nos observa, algo que aguarda o momento certo para nos encontrar. E, quando isso acontece, não há como voltar atrás. Hoje, quando olho para trás, percebo que aquela noite não foi apenas sobre medo ou perigo. Foi sobre conexão com algo maior, algo que transcende a vida e a morte. Talvez aqueles jovens tenham encontrado em mim não apenas um caminhoneiro perdido na estrada, mas alguém capaz de dar voz ao que eles não podiam mais dizer. E, por mais assustador que tenha sido, sei que fiz a diferença na vida de alguém, mesmo que fosse tarde demais para eles. As estradas nunca dormem, e seus segredos continuam vivos, escondidos nas sombras. E eu sou apenas mais um viajante, tentando encontrar meu caminho através do labirinto do medo e da memória.